Olá pessoal, delegado Tito Barrichello, delegado Xerifão, deputado estadual eleito pela Segurança Pública. Filipão. Fala pessoal, Felipe Palmas aqui, advogado especialista em legislação de armas e proprietário de um clube de tiro também. Vamos conversar com vocês a respeito do ofício circular 78 de 2024 do Ministério da Justiça. Pessoal, isso aqui é o maior absurdo jurídico que eu já vi até hoje. Ou melhor, um dos muitos absurdos jurídicos desse governo Lula, né? Porque não são poucos. O que está acontecendo aqui? O governo federal está repassando para as unidades federativas, ou seja, para os estados, a obrigação de participar ativamente de um programa chamado Sistema Desarma, que tem como escopo o quê? Recolher as armas de pessoas honestas, trabalhadoras, que estão se sentindo pressionadas a devolverem as armas. Fora essa questão ideológica, que eu sempre digo que um povo armado jamais será escravizado, e que esse governo de esquerda do Lula busca desarmar a população como o início de um procedimento de domínio, da mesma forma que aconteceu em Cuba, da mesma forma que aconteceu na Venezuela. Fora essa questão, eu vejo com maus olhos esse perpasse, esse repasse de obrigação aos estados. Ou seja, eles não nos dão o poder de legislar, de estabelecer aqui a respeito do porte, do posse de arma, dos clubes de tiro, mas querem que nós, Estado, pessoa jurídica de direito público interno, nós, Estado, adotemos medidas para o recolhimento de armas de pessoas honestas. Diz aqui, ó, cumprimentando Vossa Excelência, solicito a indicação de ponto focal, titular e suplente para representar esse Estado junto a essa Secretaria Nacional de Segurança Pública nas tratativas inerentes ao Programa de Entrega Voluntária de Armas e Munições. O que eu vejo aqui? Eu vejo primeiro que claramente se demonstra a incapacidade da União em gerir questões ligadas ao armamentismo. Existe um projeto de lei, eu estava conversando com o Felipe agora há pouco, que já passou na Comissão de Constituição e Justiça, que muda a competência para os estados, para legislarem sobre armas, modificando o artigo 22 da Constituição Federal, onde diz que compete privativamente a União legislar sobre esse assunto, da mesma forma que direito penal, de processo penal. Então, existe esse projeto de lei que é importantíssimo, que estamos lutando lá em Brasília, que passou na Comissão de Justiça. A respeito do ofício, ele demonstra claramente que essa legislação tem que prosperar em Brasília. Por que tem que prosperar? Porque a própria União está dizendo que não tem condições de gerir eventual recolhimento de armas de fogo. Então isso demonstra cabalmente o quê? A incompetência, a inépcia da União e o direito, a obrigação primeira dos estados de tratarem dentro das unidades federativas o que é importante para a sociedade, o que é importante para o cidadão. Felipe, qual a tua opinião? Isso resta claro que a União está falida para gerir as armas. Por quê? Primeiro, nós temos hoje no Brasil 3 milhões de armas aproximadamente registradas. E no governo de esquerda a gente teve aquela falácia de que, nossa, é muita arma na mão de cidadão, vamos colocar um freio aqui. Colocaram uns freios, arrumaram problemas, só que são problemas que eles não têm a solução. Ou seja, eles viram diante das mãos deles que poderiam controlar tudo, mas não tem efetivo, não tem pessoal e não tem conhecimento de causa para controlar a suposta venda de armas de forma desenfreada. Importante salientar aqui também, delegado Xerifão, que dos últimos anos para cá nós tivemos uma diminuição nos homicídios por arma de fogo. Se pegarmos lá em 2018, tínhamos 50 mil homicídios por ano e agora estamos ali com aproximadamente 40 mil homicídios por ano, vendendo 400% a mais de arma do que vendíamos anteriormente. Isso resta claro que não é um problema, que a esquerda, como sempre, vive de narrativas e que lá no Congresso estão falando que não podem passar para os estados a competência de legislar sobre armas, mas na prática pediram ajuda dos estados. É um absurdo, né, Xerifão? É isso mesmo, Felipe. O que o Felipe trouxe em termos de números, a diminuição do número de homicídios no Brasil e o aumento do número de armas, eu vi na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa quando fui delegado, porque eu nunca apreendi um CAC, eu nunca apreendi uma arma legal. Quem pratica homicídio é bandido, é criminoso, e CAC é cidadão honesto. Eu já falei isso várias vezes, mas não canso de repetir. Quer casar, Felipe? Case com CAC. Mais de 25 anos, sem antecedentes,
com psicotécnico, com domicílio fixo, com trabalho. É um partidão, CAC. Já vem pronto. Já vem pronto o CAC, pessoal. Mas brincadeiras à parte, CAC é cidadão honesto, não é bandido. CAC não comete crime. Então nós temos que mudar a visão que temos em relação aos CACs e aos clubes de tiro. Bandidos são aqueles que estão nos morros, protegidos pelo governo Lula. Com armas ilegais. Com armas ilegais, totalmente ilegais. Só um gancho aqui, xerifão. É importante salientar que no Anuário de Segurança Pública, nós olhamos as estatísticas de armas apreendidas. A cada 100 armas, 96,5% são ilegais. São armas que não têm registro em lugar nenhum, trazidas clandestinamente para o Brasil. E ao invés do governo federal se preocupar em controlar a entrada de armas ilegais no Brasil, eles atacam a causa na fonte errada, no cidadão de bem, na pessoa que tem condições para ter uma arma. Eu concordo contigo. Então, em relação a esse ofício circular do Ministério da Justiça, como deputado estadual, legislador aqui do Estado do Paraná e fiscal da lei, eu sou fiscal da lei aqui em relação ao Poder Executivo. Eu vou oficiar o Poder Executivo, faço parte do Poder Legislativo, lembrando, eu vou oficiar o governo Ratinho Júnior para que não cumpra o ofício circular número 78 de 2024 e que não disponibilize uma estrutura do Estado do Paraná para o recolhimento de armas. Por quê? Porque não é atribuição do governo do Estado. E nós não vamos participar dessa falcatrua ideológica do desarmamento. Esse é o meu ponto de vista. Eu quero que você deixe sua opinião a respeito desse tema. Se você concorda, se você discorda, o que você acha? Eu compreendo o seguinte. Primeiro, CAC não é bandido. Segundo, a União está muito distante para poder legislar acerca de temas locais. Nós temos 26 estados e mais uma unidade federativa. Nós temos muitos Brasis, Felipe. Realidades diferentes. Se você me perguntar como é a situação no Acre, Roraima, Rondônia, eu não sei. Eu nunca fui para lá. E eu não posso falar, pessoal, sobre algo que eu não conheço. Mas eu posso falar sobre o Rio Grande do Sul, que eu conheço. Eu posso falar sobre Santa Catarina, onde eu morei. Eu posso falar sobre o Paraná. Então, o que nós queremos? Nós queremos discutir aqui, no estado do Paraná, a realidade. Para quê? Para que nós, junto com os outros 53 deputados, porque são 54 deputados aqui na Assembleia Legislativa, nós aqui possamos estabelecer o que é melhor para o estado do Paraná. Porque eu fui eleito pelo povo do Paraná. Agora, os deputados que estão legislando na União Federal, lá no Congresso Nacional, a sua maior parte está em outros estados que têm realidades diferentes, Felipe. Fazendo mais um gancho aqui, xerifão, é importante falar sobre Santa Catarina, que é o estado mais armado do Brasil, que há o maior número de armas de fogo por habitante, e é o estado com menor índice de homicídios. Que doideira, né? Então, temos mais armas e menos homicídios em Santa Catarina. É o lugar mais seguro. Hoje, você pode morar tranquilamente em Santa Catarina, pode andar em qualquer cidade de Santa Catarina com o celular na mão, que você não vai ter um cara passando de bicicleta roubando seu celular. É isso mesmo. Interessante, né? É isso mesmo. Então, armas não são a causa da violência. Armas são um discurso utilizado para a esquerda para tentar defender uma narrativa. Porque quando você tira armas do cidadão de bem, você tem um controle nas rédeas ali da população. E isso acontece em qualquer ditadura, historicamente aconteceu isso. Retiram-se as armas primeiro. É isso mesmo. E só por curiosidade, Felipe, eu nasci numa cidade do interior de Santa Catarina, que é Caçador, oeste catarinense. Fiz direito aqui na Federal, nos idos dos anos 90, mas eu com o meu pai ia caçar. Isso antes da Lei 9.605, não era crime na época. Então nós saíamos para caçar. Caçávamos sabiá-laranjeira, caçávamos perdiz. Inclusive, eu ia numa missa com o meu pai, não me lembro mais o horário, acho que era umas 7 horas da manhã, com os cachorros. Os cachorros ficavam do lado de fora, latindo. E as armas também. Latindo, desesperados. Algumas armas sim, mas essas armas curtas, as pessoas entravam na igreja e o padre abençoava a todos. E era uma sociedade que a criminalidade, que a bandidagem, pessoal, não se criava. Então é isso que nós buscamos. Nós buscamos o quê? O direito de cada estado legislar acerca dos temas que lhes são pertinentes, como acontece nos Estados Unidos da América.
Nos Estados Unidos da América, tem estados que a droga é liberada, tem estados que a droga não é liberada, tem estados que têm pena de morte, tem estados que não têm pena de morte, que são extremamente benevolentes com os criminosos. Nós queremos que cada estado, cada governador, cada deputado estadual do seu estado decida o que é melhor, porque eu tenho contato com o povo paranaense, eu tenho um vínculo. Porque eu fui eleito pelo povo paranaense, eu fiz 58 mil votos aqui, fui o terceiro mais votado de Curitiba. Então eu tenho legitimidade para me manifestar a respeito e, se tiver dúvida, Felipe, eu faço uma audiência pública para ouvir a população. Teremos uma em breve e todos estão convidados, vamos disponibilizar datas e tudo mais. Fale sobre a audiência pública. Pois é, vamos discutir aí justamente esse projeto de lei, porque agora mais do que nunca precisamos unir forças, cobrar nossos deputados federais para que esse projeto de lei que já foi aprovado na CCJ passe na Câmara e no Senado. Se perpassarmos aos estados a competência de legislar sobre armas, como o delegado Xerifão disse para nós aqui, nós poderemos ter em cada região um controle diferente. Então, por exemplo, a Bahia, que é um estado que a maioria dos deputados são de esquerda, do PT, pode decidir se na Bahia você vai ter arma ou não. Isso é uma realidade deles. Aqui no Paraná, 70%, 80% da população é conservadora, armamentista, a gente pode ter armas aqui. Então isso seria mais do que justo cada realidade decidir sobre o seu problema ou não, né? O governo Lula quer o quê? Tirar a arma do cidadão de bem, do cidadão honesto, daquele que eu falei antes, com mais de 25 anos, sem antecedentes, com psicotécnico, que está com a arma agora em casa, que está com dificuldade de praticar o tiro, em virtude de todas as regras que estão sendo impostas pelo governo. É desse cidadão de bem, desse cidadão honesto que o governo Lula quer tirar a arma. É isso, Felipe? Isso aí mesmo, pessoal. Então, infelizmente, vocês viram que não passa de uma narrativa. Os fatos são claros, os números não mentem. E, como típico do governo do PT, eles sustentam narrativas com mentiras. E uma mentira repetida 1000 vezes, Xerifão, torna-se o quê? Em tese, uma verdade. Só que mas agora, nós não vamos deixar isso acontecer. Só que agora nós temos redes sociais, né? Nós temos Instagram, temos Facebook, temos TikTok, e vocês têm na mão, pessoal, redes sociais. Utilizem as redes sociais. Peguem nesse material, ou peguem nosso material do próprio Instagram ou do Facebook e repasse, porque há pouco tempo atrás nós estávamos na mão da grande mídia, e a grande mídia produzia a informação que queria, de acordo com os interesses do governo federal, que gasta muito dinheiro em propaganda, né? Era o governo Lula comprando o cidadão através das grandes emissoras. Agora nós temos um poder gigantesco. Qual que é o poder? O poder está nas suas mãos, no seu celular, no seu Instagram, no seu TikTok. Pegue as matérias armamentistas do Procaques, do Proarmas, do delegado Xerifão, da delegada Tatiana, e repasse isso adiante. É muito importante para nós garantirmos o direito do cidadão paranaense. Para terminar, Felipe, como eu já disse antes, então eu vou oficiar o Poder Executivo Estadual, através do governo do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, para que o secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson, também seja oficiado para não disponibilizar nenhuma estrutura para o governo federal levar adiante esse sistema desarma, porque nós não queremos desarmar a população. É isso, Felipe, ou mais alguma coisa? É isso aí, pessoal. Acompanhe a gente, é importantíssimo vocês acompanharem, compartilharem, comentarem o conteúdo que a gente produz, que a gente precisa desse engajamento para fazer a diferença. Então, como é que dizem? Dá o like, é isso? Dá o like, e vai de arrasto para cima. Hein? Não sei como funciona, mas parece que é o like. Nós estamos juntos, pessoal, e nós vamos lutar para garantir os direitos do cidadão paranaense, porque o medo não faz parte do nosso vocabulário. E lugar de bandido é na cadeia. Mas CAC não é bandido.